Elizabeth Taylor revelou o segredo mais sombrio de James Dean. James Dean foi um dos ícones culturais mais importantes dos meados do século XX. Ele se lembra de seu filme Rebel Without a Cause, de 1955, no qual interpreta o adolescente problemático Jim Stark. Depois que o filme chegou aos cinemas, Dean tornou-se sinônimo dos conceitos de estranhamento social e desilusão adolescente. Dean é muito dominante, onde o céu é seu único limite quando se envolve em um acidente de carro em 1955. Com apenas 24 anos de idade, sua vida de repente se extinguiu em um piscar de olhos. Não é possível dizer onde a carreira de Dean poderia tê-lo levado se ele não tivesse morrido tão jovem, mas provavelmente ele teria alcançado alturas que pessoas como Clint Eastwood e John Wayne conseguiram alcançar ao longo de suas respectivas carreiras. Concedido, quando uma estrela morre prematuramente, às vezes eles são imortalizados póstumamente com status quase lendário. James Dean foi o exemplo por excelência desse princípio em ação. Desde sua morte, ele tem sido quase adorado por seus fãs, muitos dos quais provavelmente se pegaram projetando suas fantasias sobre ele de tempos em tempos. Curiosamente, por muitos anos não se sabia muito sobre a vida pessoal de James Dean. Durante décadas, as pessoas especularam sobre a sexualidade de Dean, e nos últimos tempos ele foi considerado um ícone gay por alguns. Independentemente de sua orientação, James era certamente uma estrela que exalava carisma e energia sexual crua e não filtrada. Sua visão experimental da vida e sexualidade ambivalente, no entanto, nos mantém em dúvida desde sua morte prematura. Atualmente vivemos em um momento incrível. A informação não é mais tão escassa quanto antes do advento da internet. É verdade que nem tudo que lemos online é verdade, mas a web certamente fez maravilhas para os pesquisadores que tentam juntar as peças do quebra-cabeça do passado. Uma peça fascinante do quebra-cabeça de James Dean, relacionada à sua sexualidade, nos foi revelada por sua querida amiga Elizabeth Taylor. Junte-se aos versos dos fatos, enquanto vemos qual dos segredos mais sombrios de Dean Taylor lançou alguma luz em seus últimos anos. Para qualquer um curioso sobre quem era o verdadeiro James Dean, esse é um vídeo que você não vai querer perder. Discurso de Taylor no 2000 GLAAD Media Awards. Elizabeth Taylor conheceu Dean enquanto trabalhavam juntos no set do filme de 1956, Gigante. Taylor interpretou o personagem Leslie Linton Benedict, enquanto Dean interpretou o papel de Jet Rink. Outras estrelas que apareceram naquele filme incluíram Jane Withers, Dennis Hopper e Rock Hudson. Elizabeth Taylor se tornaria amiga de longa data de Rock Hudson e James Dean. Durante os anos Reagan, ela foi uma das primeiras e mais proeminentes celebridades a apoiar a arrecadação de fundos para a AIDS. No início dos anos 80, ela ganhou o apelido de a Joana d'Arc da AIDS. Ela permaneceu uma aliada feroz da comunidade LGBTQ até sua morte em 23 de março de 2011. Quando ela compareceu ao GLAAD Media Awards de 2000 para aceitar o prêmio, Taylor fez um discurso na qual se referia a James Dean como gay. No mesmo discurso, ela também identificou Rock Hudson e Montgomery Clift como membros da comunidade LGBTQ. Apenas 3 anos antes, Taylor deu uma entrevista para Kevin Sessoms, da Pause Magazine, na qual ela discorre sobre a sexualidade de James, enquanto também revela um de seus segredos mais sombrios. Taylor compartilhou a informação chocante que tinha sobre James Dean, sob a condição de que a entrevista não fosse publicada até depois de sua morte. Taylor disse a Sessoms que quando James tinha 11 anos, logo após a morte de sua mãe, ele começou a ser molestado por um ministro. Ela passou a compartilhar que acreditava que Dean foi assombrado por esse trauma pelo resto de sua vida. Enquanto filmava Gigante, Taylor compartilhou que ela e James ficariam acordados a noite inteira conversando. Durante essas conversas, Dean aparentemente confessou muitas coisas para ela. Quando Kevin Sessoms, da Pause, perguntou a Taylor se Dean era gay, ela respondeu dizendo que, quando ele morreu, James ainda não havia se decidido sobre sua sexualidade. E não vá a lugar nenhum ainda.
Fique por aqui para ver o que alguns dos amigos mais próximos de James têm a dizer sobre sua sexualidade. James Dean não queria limitar suas opções. Quando James Dean estava vivo, uma vez ele foi questionado sobre sua sexualidade. Ele respondeu dizendo isso, embora não fosse homossexual. Mas ele não queria passar a vida com uma mão amarrada nas costas. O colunista de Hollywood, Joe Hyams, sugeriria mais tarde que qualquer atividade gay que James pudesse ter participado poderia ter sido apenas uma forma de avançar sua carreira. As supostas interações de Dean com Rogers Brackett poderiam ter sido um exemplo dessa teoria em ação. O roteirista William Bast certa vez se referiu a James como um garoto mantido de Brackett. Ele também afirma ter encontrado uma vez um desenho de uma monstruosa criatura lagarto com a cabeça de Brackett em um dos cadernos de desenho de Dean. O próprio Brackett diria mais tarde que estava interessado principalmente em Dean como ator. Ele tinha com ele uma relação de pai e filho que também era, como ele disse, um tanto incestuosa. Um dos colegas de faculdade de Dean da UCLA, James Bella, diria mais tarde que não acreditava que Dean fosse homossexual. Ele, no entanto, achava que James usava sua sexualidade para conseguir o que queria da vida. Bella afirma ainda que sabia de uma ocasião em que Dean realizou um ato sexual no escritório de um agente para avançar em sua carreira. O ator e cineasta Mark Rydell ecoou esses sentimentos quando disse que, embora não acreditasse que Dean fosse homossexual, ele tinha grandes apetites e os exercitava. A morte de James Dean. Em 30 de setembro de 1955, James Dean morreu tragicamente quando se envolveu em um acidente de 2 carros perto de Paso Robles, Califórnia. Enquanto Dean foi declarado morto logo após a chegada dos paramédicos ao local, o passageiro de seu veículo e o motorista do outro carro sobreviveram. Após sua morte, Dean se tornou o primeiro ator a ser homenageado com uma indicação póstuma ao Oscar de melhor ator. Um monumento de James Dean, mais tarde colocado perto do local de sua morte, na rodovia 46, permanece lá até hoje. É claro que James Dean teve um impacto significativo no mundo do entretenimento no curto período de tempo em que esteve conosco. Seu legado continua a brilhar intensamente. Mais uma vez, só podemos imaginar onde sua vida e carreira o teriam levado se ele não tivesse morrido tão jovem. De qualquer forma, agora é sua vez de deixar sua voz ser ouvida. Nos comentários, deixe-nos saber se você acha que foi apropriado para Elizabeth Taylor revelar o segredo do abuso sexual de James Dean como ela fez. Além disso, você acha que é da conta de alguém especular sobre a sexualidade de James Dean?